Olá, sou o professor Augusto Manzano e neste vídeo quero demonstrar a parte prática do uso de subrrotinas em C++. Na nossa aula anterior, eu fiz uma explanação teórica e conceitual de diversos detalhes sobre o uso de subrrotinas, tanto do estilo procedimento como do estilo funções e como essas formas se comportam no programa. Assim sendo, vamos abrir aqui um programa bastante simples. E assim que o programa for carregado, vamos colocá-lo em operação. Na barra de ferramentas, acione o botão Build and Run e coloque o programa em operação. Aguarde o programa ser compilado e ser executado automaticamente. Assim que o programa for executado, é possível selecionar qualquer uma das opções do menu para ver suas ações. A opção 1 efetua a adição do programa calculadora, o 2 efetua a subtração, o 3 multiplicação, 4 divisão e a opção 5 é para a saída do programa. Eu vou acionar, por exemplo, o valor 6 e ver o que acontece. Veja que após acionar 6, o menu voltou a ser apresentado, ou seja, a opção 6 não é uma opção válida. Se eu entrar o valor 7, ocorre a mesma coisa, 0 a mesma coisa, e qualquer outro valor que seja negativo, também a mesma coisa. Vou acionar a opção 1, então aparece rotina de adição e o programa pede para entrar um valor. Eu vou entrar o valor 1, ele pede para entrar um segundo valor, que nesse caso é o valor B, eu vou entrar o valor 2, e o resultado da soma de A e B é 3. Tecle Enter para encerrar. No que eu teclo Enter, o menu volta a ser apresentado. Vou acionar a opção 2, agora é o programa de multiplicação, então eu vou entrar 6 para o valor A e vou entrar 9 para o valor B e terei como resultado, entre A e B, o valor menos 3. Aciono Enter, volta para o menu, opção 3 para multiplicação, vou entrar 8 para o valor A e 5 para o valor B, e teremos então o resultado 40 entre A e B. Acionando Enter, volta-se ao menu, e aí chegamos na opção 4 de divisão. Na opção 4 eu posso colocar, por exemplo, o valor 7 para o A e vou colocar o valor 3 para o B. E o resultado da minha divisão é 2,33. Tecle Enter para encerrar. Eu vou repetir a divisão porque eu quero mostrar um outro detalhe. Entrei o valor 8 para o A e vou entrar 0 como divisor para o B. Veja que o programa apresentou erro de divisão. Tecle Enter para encerrar. Agora, se eu acionar a opção 5, o programa será então encerrado e o código é então apresentado na sequência. Para nos ajudar a enxergar melhor, eu vou ampliar aqui a imagem do programa fonte e fazer uma rápida descrição do seu funcionamento. Caso deseje, faça uma pausa neste vídeo e copie o programa para o seu computador. Nesse momento estou apresentando as linhas de 1 a 15. Agora apresentando as linhas de 16 a 30. Apresentando as linhas de 31 a 45. Apresentando as linhas de 46 a 60. Apresentando as linhas de 61 a 75. Apresentando as linhas de 76 a 90, apresentando as linhas de 91 a 105, apresentando as linhas de 106 a 120, apresentando as linhas de 121 a 135, e por último apresentando as últimas linhas até 141. A partir do código apresentado, vejamos então alguns detalhes. Entre as linhas 1 e 2, estou estabelecendo duas linhas de comentário. Na linha número 1, o nome do programa, e na linha número 2, a descrição do programa, que é um programa calculadora. Nas linhas 4, 5 e 6, estou colocando aqui as chamadas das bibliotecas. Então estamos colocando em uso na linha 4 a biblioteca IOStream, na linha 5 a biblioteca IOManip
E na linha 6, a biblioteca systype. A biblioteca IOStream é responsável pelo uso das funcionalidades do comando cin, do comando cout e, por exemplo, do método get, assim como também do método ignore. A biblioteca IOMANIP é responsável pelos recursos de formatação de valores numéricos, como número de casas decimais, alinhamento de ponto e outros detalhes. E a biblioteca systype é responsável pelo tratamento de alguns caracteres. Na linha 7, estamos usando Using Namespace std, que é o standard, o padrão, colocando a memória em estado padrão. Na linha 9, estou definindo 3 variáveis, a variável de saída de resultado R e as variáveis de entrada de dados A e B. Neste caso, essas variáveis estão sendo definidas antes das subrotinas, tanto principal quanto as subrotinas do programa, então são variáveis globais. Entre as linhas 11 e 15, estou definindo aqui os protótipos da função, que são os cabeçalhos das suas chamadas. A partir da linha 17, nós temos a definição da função main, que representa a parte principal de um programa escrito em C++. Neste ponto, vale salientar alguns detalhes. Por exemplo, aqui na linha 15, onde está escrito void pausa e void dentro de parênteses, isso indica, como eu orientei anteriormente, ser um procedimento, pois todo procedimento é iniciado com o tipo de dado primitivo void. Então, void pausa significa que pausa é uma subrotina que não retorna, depois da sua chamada, algum valor numérico ou alfanumérico. Dentro do parênteses, estou definindo ali o tipo void, informando que é uma subrotina que não possui nenhuma passagem de parâmetro. Há programadores que costumam deixar este segmento sem nenhuma descrição, ficando desta forma, void pausa. Particularmente, eu prefiro deixar escrito void, indicando que se trata de um argumento vazio, nulo, desconhecido. Aqui na linha 17 nós temos a definição de um void, ou seja, a minha função main não recebe nenhum argumento. Eu sei que main é uma função porque antecipadamente ao nome de main eu estou aqui colocando um tipo de dado chamado int de inteiro, diferente do void que se encontra antes do pausa, assim como do hot divisão, hot multiplicação e as demais rotinas do programa. Outro detalhe que caracteriza que esse main é uma função, além do int da linha 17, é o uso do comando return com valor 0 exatamente na linha 50, juntamente do fechamento do bloco que abre a função. Veja que marcou aqui o fundo em ciano para abertura e para o fechamento. Então toda função, como é o caso de main, com tipo de dado int, obrigatoriamente tem que ter um retorno de valor. Então, se uma subrotina tem um retorno de valor, essa subrotina é, por sua natureza, uma subrotina de comportamento de função. Então, trata-se de uma subrotina de função, como eu abordei anteriormente. Muito bem. Vejamos então agora, dentro da função main, a definição aqui da variável opção do tipo inteiro com valor 0, sendo inicializada com valor 0. Essa variável opção está sendo declarada dentro da subrotina main, dentro do escopo entre as linhas aqui 18 e 51. Significa então que a opção é uma variável local e só tem sua validade dentro desta subrotina, diferentemente das variáveis float, R, A e B, que são globais e são reconhecidas em toda a extensão do código de programa, tanto pela subrotina main, como também será reconhecido pelas subrotinas de adição, subtração, multiplicação, divisão e, por consequente, mesmo que não seja usada, dentro da subrotina pausa. Depois o programa apresenta na linha 22, 23, 24, 25 a inicialização do nosso cabeçalho. Em particular, nas linhas 22, 23 e 24, estamos declarando aqui as funcionalidades que são conseguidas com os recursos da biblioteca IOMANIP. Na linha 22 estou determinando que cada valor decimal será limitado a 2 casas decimais, cada valor float.
Estou dizendo também que o alinhamento dos valores numéricos será feito da direita para a esquerda e estou solicitando também a fixação do ponto decimal antes das duas casas decimais para cada valor float. Entre as linhas 25 e 36, mais a 37, nós temos então a apresentação do menu. Vale salientar aqui na linha 30 que o uso aqui do CTRL-N é para o efeito de pular linha. Em C++ eu posso pular linha usando CTRL-N ou usando END-L, END-Line. Tanto faz usar este comando como usar este código de formatação visual. Na linha 37 eu escrevo então aqui a solicitação da escolha de uma opção, coloco o espaço em branco porque ao lado vai aparecer o cursor pedindo a entrada desse valor, pois eu não estou colocando depois desse Alt um END-L, então significa que o cursor da entrada da opção será colocado ao lado da mensagem escolha uma opção. Esse programa poderia estar escrito desta maneira, eu poderia ter colocado o sim, a entrada, aqui abaixo da mensagem. Mas da forma feita como apresentado, fica um pouco mais elegante, dando a ideia de que a entrada deste valor é feita exatamente após a apresentação dessa mensagem. Uma coisa importante em C++ que sempre após uma entrada devemos limpar o buffer de teclado. Então aqui eu vou usar o método ignore. Esse método ele pertence à classe cin e esse recurso está embutido na biblioteca IOStream. Na sequência eu tenho a verificação da linha if, da linha se a minha opção for diferente de 5, ou seja, qualquer valor diferente de 5 poderá, se for 1, 2, 3 ou 4, executar estas rotinas. Se for um valor 0, negativo, acima de 6, nada acontecerá e o menu será apresentado novamente, conforme demonstrou o nosso teste. E quando a opção for 5, o programa é então encerrado. Se você escolher as opções 1, 2, 3 ou 4, as subrotinas de adição, subtração, multiplicação e divisão serão então processadas. Vamos ver agora como é que é configurado cada uma dessas subrotinas. Nós sabemos que aqui, nesse caso, a subrotina de adição é uma subrotina tipo procedimento, devido a este void colocado ao lado esquerdo do seu nome. Eu pulo uma linha, coloco o título, e aqui na linha 60 eu peço entre um valor para a variável A, e tenho aqui então o pedido de A. Na linha 62 entre um valor para B, e eu tenho o pedido de B. Depois eu tenho na linha 64 o cálculo da adição, e em seguida a apresentação do resultado de adição entre A e B, sendo colocado aqui 8 espaços em branco, alinhando os valores da direita para a esquerda. 7W é um recurso pertencente à biblioteca IOManip. Em seguida o meu programa faz uma pausa e depois eu tenho aqui um return sem nenhum valor numérico. Então veja, se o return tivesse aqui um valor ou tivesse aqui uma variável, por exemplo, essa subrotina seria uma função. E se fosse uma função, não poderia estar declarada como void. E deveria ter aqui um tipo inteiro, float, char ou qualquer outro tipo primitivo ou mesmo derivado. Mas o return aqui está um return nulo. Então significa que este estilo representa uma subrotina do tipo procedimento. O mesmo se aplica à subrotina de subtração, só que neste caso a operação é feita com o símbolo de diferença. Algo semelhante temos na multiplicação. E na rotina de divisão nós temos um detalhe. Aqui na linha 118 eu verifico se o B é igual a 0. Se o B é igual a 0, eu apresento a resposta erro de divisão, se não, eu executo propriamente a divisão. E na sequência eu tenho aqui a subrotina pausa, que também é do tipo procedimento por ter um return nulo. Em especial nesse programa, apesar de eu estar colocando aqui a biblioteca systyct deixado, eu não estou usando nenhum recurso desta biblioteca. Então, por exemplo, eu posso retirá-la, uma vez que ela está a mais,
Vou salvar o programa e vou colocar o programa em execução, somente para ver que a biblioteca estava a mais. Veja que o programa foi compilado e executado. Vou fechar a janela, porque isso a gente já fez os testes. E quero agora falar um pouco sobre os efeitos que estão escritos aqui na linha 10 a linha 14. Este efeito é chamado em programação C++ e também em C, definição dos protótipos das funções. Outros autores, professores, outros programadores chamam estas linhas de protótipos de funções. No nosso caso aqui, poderíamos até dizer que seriam protótipos de procedimentos. Mas vamos deixar o nome função por ser um nome bastante popular, apesar de particularmente eu não concordar com esta abordagem. Algumas pessoas afirmam que os protótipos de função são necessários serem definidos antes da função main e que a função main deve ser a primeira função escrita do programa, simplesmente porque main significa principal. Eu não sei de onde veio esta ideia, mas eu acredito, especulando, que seja dos áureos e dos antigos tempos dos primeiros compiladores de linguagem C, lá nos idos dos anos 70. Talvez aqueles compiladores exigissem que quando fosse escrever uma subrotina se colocasse os protótipos. Mas como eu não tenho como fazer os testes usando um compilador da época, a nossa discussão vai ficar nesse momento na esfera da especulação. Muitos dizem que o main tem que vir à frente das demais subrotinas. Mas se nós formos perceber alguns detalhes, nós vamos ver que uma das metodologias de desenvolvimento do código de programa é escrever o programa em bottom-up. Se eu escrevo o programa em bottom-up, vejamos, eu deveria primeiro fazer a função pausa, ou melhor dizendo, eu deveria primeiro escrever a subrotina pausa, depois as subrotinas de adição, subtração, multiplicação e, por último, a subrotina principal, porque o bottom-up diz de baixo para cima, o alicerce, as bases e o complemento. Essa é a dinâmica adequada. Em linguagens orientadas a objeto, essa dinâmica não é aplicada pelo compilador, não é exigida pelos compiladores das linguagens. No entanto, uma vez que o programador deve trabalhar com um pensamento estruturado, ele deveria manter essa nomenclatura de desenvolvimento. Ok? Não importa se a sua linguagem ou a linguagem em uso não adota o critério bottom-up. Eu escrevo o critério bottom-up. Isso está de acordo com o pensamento estruturado. Eu disse na aula anterior e repito, não confundir pensamento estruturado com programação estruturada. A programação estruturada ela é advinda do pensamento estruturado, mas a programação orientada a objetos também é advinda da mesma forma de pensamento estruturado, ou seja, da filosofia de concepção estruturada de programas. Não tem nada a ver com o paradigma em específico. As pessoas que dizem que o main tem que vir à frente das funções do programa, das subrotinas do programa, elas dizem que é necessário colocar aqui os protótipos. Eu vou remover esses protótipos do código do meu programa e vou compilar então o programa. Eu vou pedir aqui a compilação do programa e vocês vão ver que vai ocorrer um erro. Veja que o primeiro erro ocorreu na linha 36, na rotina adição. E ele está me dizendo na mensagem que a rotina de adição não foi declarada no escopo desta ação. E aí vem a proeza de colocar aqui os protótipos. Então, se eu colocar aqui os protótipos, coloquei, eu vou compilar o programa e vocês vão perceber que nenhum erro vai ocorrer. Veja que meu programa foi compilado sem erro. Mas eu até diria que isso aqui é uma bela de uma gambiarra. Só porque eu não quero colocar as subrotinas à frente do main, porque eu acredito que main tem que ser a função principal, eu faço essa proeza.
Alguns podem estar pensando, mas se isso tem aí é porque precisa por algum motivo. Eu também concordo. Protótipos de funcionalidades de subrotinas, sejam funções ou procedimentos, é um recurso que deve ser usado na montagem, na criação de subrotinas para a definição de bibliotecas, mas não de um programa-fonte com subrotinas específicas, e sim para a concepção de subrotinas genéricas que serão usadas em bibliotecas. Neste caso, eu vou remover novamente os protótipos das nossas subrotinas e vou fazer uma mudança no código desse programa. Então, eu vou descer aqui a minha tela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar e remover a subrotina pausa e vou colocar a subrotina pausa imediatamente após a definição das variáveis na linha 8. Veja que eu coloquei pausa à frente de main. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar da subrotina de adição até a subrotina de divisão. Vou remover as subrotinas e vou colocar essas subrotinas imediatamente após a subrotina pausa. Ou seja, neste momento eu estou definindo que o meu programa, que agora é o meu programa número 2, vou inclusive salvar esse programa com o nome número 2, é um programa que está respeitando o modo bottom-up de concepção de programa. Eu primeiro fiz a pausa, que é a função que todas as demais subrotinas usam. Depois eu coloquei as subrotinas, e nesse caso eu poderia colocar subtração na frente de adição, multiplicação na frente de adição, porque estão no mesmo nível, não há necessidade de ter uma ordem. E no final eu coloquei a função main. Então veja bem, se fazer a escrita de protótipos fosse obrigatória, o meu programa agora na compilação teria que dar um erro, e vocês vão ver que este programa será compilado corretamente. Pronto, o programa foi compilado. Vou colocar o programa em execução. Veja que o programa foi executado. Ou seja, usar protótipo de função num programa simples, eu particularmente acho desnecessário. Veja bem, imagine que meu programa tenha 500 subrotinas, sejam procedimentos ou funções. Eu vou ter que escrever antes do main, só porque eu quero que o main esteja à frente, eu quero esse requisito, esse luxo, eu quero o main à frente, eu vou ter que colocar 500 linhas de protótipo. Quanto tempo eu vou estar levando para escrever meu código? A gente não tem tempo para perder ao codificar ou programar um computador. Quanto mais rápido você produzir o seu programa, é melhor. Então, usar protótipo de função só para colocar o main à frente, porque você foi ensinado assim ou alguém lhe apresentou isso, eu sei lá quem teve essa ideia, que particularmente aqui eu vou usar o português bem claro, é um absurdo, não tem necessidade. Eu vou usar o protótipo em biblioteca. A propósito, eu pretendo deixar depois, num outro momento, mais à frente, um vídeo ensinando como produzir uma biblioteca bem simples em linguagem C++. Quais critérios a gente usa, usando os protótipos que são necessários nesse contexto. Mas na programação que eu não preciso, eu vou usar uma subrotina interna específica para o programa, eu não preciso acrescentar protótipos de função. Vocês vão ver durante aí no meu livro que alguns programas têm os protótipos e outros não. Eu normalmente deixo alguns programas aí com protótipo, apenas para agradar as pessoas que gostam desse estilo, mas não porque é necessário, como eu acabei de comprovar. Como eu disse anteriormente, pode até ser que lá no início da linguagem C e o C++ veio em seguida, esse hábito era necessário, mas com C++ não é. Tanto que eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem. Prestem atenção nessa imagem que vai entrar. Muito bem, observem esta imagem de um programa escrito em C++. Veja que neste livro, que está mostrando aí uma passagem de parâmetro por valor, a função f começa com int, ela está definido antes do main. Este trecho de programa é de um livro escrito pelo autor da linguagem C++, o Björn Stroustrup. O próprio Björn não usa protótipo de função. Se alguém quiser saber que livro que é, deixa eu colocar aqui o site, que é um livro publicado pela Bookman, do grupo A.
Então veja que o livro chama Princípios e Práticas de Programação com C++, do Björn Stroustrup. É nesse livro, esse trecho, essa página que eu estou mostrando, faz parte deste livro, que você pode adquirir a partir do Grupo A. Basta entrar no Google, colocar Grupo A, que você entra aí no site. E aqui embaixo, no rodapé da tela, estou deixando qual é o endereço para a obtenção dos livros do Stroustrup. Assim sendo, usar protótipo de função em programas que não são bibliotecas, como o Stroustrup também demonstra, é desnecessário, ok? Espero ter esclarecido com isso mais algumas dúvidas. Até a próxima, um grande abraço.